Dia, fofinhos da minha vida, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sobre a sua casa. Bora para mais um dia que o nosso Senhor Ele já fez. Vamos? Bom dia, Renatinha. Deus te abençoa. Bom dia, Fabi, Gabi. Deus abençoe a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar, agradecer a Deus por mais esse dia. Que alegria poder iniciar mais um dia juntos, mais um dia cheio da bondade de Deus. Que a Shalom do Senhor esteja sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, seus filhos, esposo, sobre tudo que leva seu nome e sobrenome. Que tudo que leva seu nome e sobrenome tenha a Shalom de Deus. Eu vou mandar no nosso grupo que estamos ao vivo. Não sei porquê, né? O Instagram ele notifica para todo mundo. Bom dia para você que está entrando agora. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que hoje seja mais um dia cheio da graça, da bondade do Pai. Seja mais um dia guiados pelo Espírito de Deus. Que Ele possa mesmo se manifestar a nós conforme a vontade dEle. Que nós possamos mesmo estar debaixo do cronograma do Pai. Debaixo do cronograma de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para poder fazer. Não sei como você acordou, mas saiba que hoje é mais um dia para a gente poder ser alinhado, mais um dia para sermos transformados, mais um dia para poder sermos ajustados, né, com a vontade de Deus. Bom dia, linda que é linda. Bom dia, Lila, sua fofinha, Samara. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Dudinha. Que alegria ter vocês por aqui, viu? Nós vamos iniciar hoje o livro de 1 Samuel. Nós finalizamos na segunda-feira Ruth e hoje, pela ordem cronológica, nós iniciaremos o livro de 1 Samuel. Então abre aí sua Bíblia em 1 Samuel. Se você entrou nessa live pela primeira vez, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Nós estamos em uma jornada lendo a Bíblia em ordem cronológica. Quando eu falo ordem cronológica, é de acordo com o acontecimento dos fatos. Inclusive, agora quando a gente chega em 1 Samuel, como 1 Samuel vai vir essa mudança do período dos juízes para monarquia, a gente vai ver entrando o primeiro rei, né, que é o rei Saul. Depois a gente vê o rei Davi. E junto com a vida do rei Davi, nós vamos lendo os Salmos. Porque 1 Samuel acontece junto com os Salmos. Então, se a gente for pegar pela ordem normal, Salmos vai vir depois de Jó, né? Quando, na verdade, nós já lemos Jó. Então, se você está com a gente desde o início, você sabe que nós já passamos pelo livro de Jó. Jó, ele vem antes de Gênesis capítulo 12. Então, lendo em ordem cronológica, é de acordo com o acontecimento dos fatos. Então, em meio à leitura de 1 Samuel, nós vamos colocando alguns salmos que estão recitando fatos, acontecimentos da vida de Davi, tá? Então agora nós vamos mesclando 1 Samuel e Salmos para a gente poder entender um pouquinho da vida de Davi. Gosto muito do livro de 1 Samuel, sabe? 1 Samuel é um livro que eu gosto de tudo, né? Toda vez eu falo isso. Parece até clichê de quem fala, quem estuda a Bíblia, né?
Não dá pra falar que você gosta de um livro só. Tem livro que eu acho mais difícil pra ler, por exemplo, Deuteronômio. Eu achei Deuteronômio difícil de ler. Eu acho um livro difícil. Mas 1 Samuel, pra mim, conta a história de Davi. E eu gosto muito da história de Davi. Deus fala muito comigo através da vida de Davi. Então eu sou apaixonada com 1 Samuel, com 2 Samuel, que vai introduzindo ali relatos da vida de Davi e alguns dramas do povo de Deus. E mostra como somos tão parecidos ainda, né? Como a gente tem essa capacidade de tá tão firme com Jesus e depois perder algumas coisas, sabe, de vista. Como que a gente consegue distanciar tão rápido? E aí ele vai ensinando como permanecer, como fazer para estar sempre ali, naquele lugar, aos pés do nosso Senhor. Bom dia, Eleusa. Bom dia, Fran. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos? Se você pode, você vai fechar os seus olhos. Digo para fechar os olhos porque quando você fecha seus olhos, você olha para dentro de você. E aí você vai ser o mais sincero que você conseguir com o Senhor. E diga para Ele: Pai, eu quero ouvir a sua voz. Que o teu Espírito tenha liberdade de falar conosco nesse lugar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais um dia. Agradeço ao Senhor pela tua bondade, o teu amor sobre as nossas vidas. Agradeço porque o Senhor é o nosso Deus. Peço, Pai, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas e erros, iniquidade, aquilo, Pai amado, que nos distancia de Ti. Purifica a nossa mente, o nosso coração, limpa e lava as nossas vestes, para que nós possamos nos achegar diante do Senhor nesta manhã. Sabemos, Pai, que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Temos uma natureza pecaminosa, temos um coração mau, temos raízes, Pai, ruim. Por isso, Deus, peço mais uma vez, nos coloca enxertados na videira verdadeira, para que possamos produzir bons frutos, porque a partir do momento que estamos em Jesus, é a seiva dele que corre em nós. E aí somos transformados, mudamos de rota, temos a nossa alma aquietada, o nosso espírito conectado com o Senhor. E aí sim, Deus, nós fluímos conforme a tua vontade. Deus, tem misericórdia de nós que somos tão falhos, que às vezes andamos por caminhos tão distantes. Tenha misericórdia de nós, Pai, que embora conhecendo a Tua verdade, insistimos muitas das vezes em permanecer distante daquilo que o Senhor nos pede. Rejeitamos a voz do Teu Espírito, o fruto dele, temos dificuldade com o domínio próprio, com a paciência, com a amabilidade, ainda somos invejosos, avarentos, amantes de nós mesmos, orgulhosos, presunçosos e uma lista mais, Pai. Mas nesta manhã, pela Tua misericórdia, eu te peço, estenda as Tuas mãos sobre nós, Pai. E enquanto estivermos lendo a Tua palavra, muda o nosso coração. Tenha misericórdia de nós e muda a nossa mente. Muda, Pai, a nossa maneira de pensar, de comportar, de agir. Muda nosso jeito de ser, Pai. Nós precisamos mudar a nossa natureza. Não falo de essência porque cada um tem uma, Pai. E o Senhor colocou dentro de nós a essência que precisávamos para exalar e cumprir o propósito. Porém, Pai, nós precisamos ser semelhantes a Ti. Nós precisamos ser parecidos com Jesus, por isso. Muda-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Eu entrego cada coração nas Tuas mãos, cada mente, cada casa, cada família aqui representada, Pai. Que o Teu sangue possa estar sobre as nossas vidas, nos cobrindo, nos lavando e nos limpando de todo o mal, Pai. De toda obra das trevas. Cobre a nossa casa, Pai. Que toda obra enviada sobre a nossa vida caia por terra agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos esconde debaixo das Tuas potentes mãos, Pai. Nos faça invisíveis aos olhos do inimigo e traga discernimento e sabedoria nesta manhã, para que possamos aprender aquilo que o Senhor esperava nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que haja mesmo uma porção de sabedoria sendo derramada sobre a vida de cada um de vocês.
Não considero que aqui é um lugar onde uma pessoa sabe e as outras vão ficar caladas somente aprendendo. Eu acredito que tem uma porção dentro da vida de cada um de vocês e que vocês podem contribuir da maneira que cada um aí de casa pode escrever um comentário, pode deixar algo pontual que está no coração, um testemunho, uma frase. Aquilo que você coloca nos comentários pode mudar a vida de alguém. Da mesma forma que uma pessoa que entra numa live, uma pessoa sem noção, chata, que vai ficar tipo assim toda hora, me ajuda, isso, aquilo outro, e ela pode desconcentrar o que está acontecendo em uma live. Um comentário pontual pode trazer edificações para muitas vidas. Então, se você tem algo que o Senhor coloca no seu coração, não pense que essa live aqui é da Raira, essa live aqui não é minha, essa live é do Senhor. Então, compartilhe com seus irmãos, tá? Seja um canal de bênção, seja a boca do Senhor, seja os dedos de Jesus nesta manhã, e coloque para fora aquilo que o Pai liberar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que haja mesmo porção de sabedoria nesse lugar. Amém? Se você não me conhece, eu não sou mestre. Eu não sou mestre, viu, gente? Não ensino como mestre. Meu chamado é pastoreio. Eu tô aqui pelas manhãs porque eu amo as vidas e libero todos os dias um arroz com feijão. Pra mim, eu libero todos os dias um arroz com feijão. O mestre, ele vai liberar, tipo, um risoto, uma feijoada forte, sabe? Amém, Gabi. Deus te abençoe. Então, eu mantenho, sabe, os meus filhos com arroz e feijão. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Vamos lá comigo em 1 Samuel? Amém, amiga. Amém. Abre sua Bíblia em 1 Samuel e vamos primeiro nos situar onde estamos. Vamos parar onde estamos. Acabamos de sair da história de Ruth e falamos sobre como Deus manifestou bondade, graça, misericórdia na vida de Ruth, de Noemi, e reconstruiu a vida delas. Porém, a gente teve essa pausa ali na história de Ruth, mas o que antecedia o livro de Ruth era o livro de Juízes. E nós saímos dessa trajetória do livro de Juízes vendo o povo o tempo todo desobedecendo a Deus, vivendo períodos de opressão. Eles clamavam a Deus, Deus manifestava com poder, graça, e enviava um juiz. O juiz ia lá, ajudava eles, reerguia a cidade, eles prosperavam e vivia tempo de paz. O juiz morria e novamente eles desobedeciam e voltavam para esse lugar de idolatria e desobediência. Novamente, opressão, e ali o ciclo se repetia toda vez. Era esse o ciclo vicioso que Israel estava vivendo, né? Quando eles instalaram na terra prometida. Lembra? Mar da Galileia, Mar Morto, e ali eles estão. Tem um povo morando do lado leste, um povo morando do lado oeste do Rio Jordão, né? Que eles atravessaram. E quando eles começam a se instalar, é diante desse cenário que Israel está vivendo. Uma nova terra, estão vivendo conquista, então período de Juízes vai ser todo período de conquistas de território. Então quando Davi ele chega no território, vou colocar um mapinha só para vocês se situarem, combinado? Vamos lá. Lembra aí comigo, tá vendo? Eu queria um mapinha melhor. Mas aí só para vocês se situarem, aonde está escrito Amon, tinha a tribo de Ruben. Lembra que a gente falou e estudou sobre isso? Aonde está um pontinho vermelho é onde vai ficar Siló, a cidade de Siló, depois Jerusalém, posteriormente Jerusalém. Mas, a princípio, esse pontinho aí vermelho, essa região ainda não está toda conquistada. Abaixo do pontinho vermelho ali vai ter a terra de Judá.
Então esse território não está todo conquistado. Eles ainda vão viver muito na parte leste, tá? Na parte de cá do lado de Amon. Não conquistaram todo o território ainda. Então, eles vão deixar os jebuseus viver um tempo. Os jebuseus ainda estão sendo escravos nessa terra. E só na hora que Davi chega para poder reinar, que eles vão conseguir tomar todos os territórios e vão distribuir bem as terras. Já tem limitações dos territórios, aonde que vai ser Benjamim, aonde que vai ser Gade, aonde vai ser Ruben, aonde vai ser Manassés. Tem essas delimitações de território, porém não está tudo tomado ainda, tá? Cadê você? Primeiro, só para vocês focarem nessa questão de onde está esse pontinho vermelho. É onde nós vamos situar na história. Mar Mediterrâneo está em cima, Mar Morto embaixo, Mar da Galileia em cima, tá? Guardou essa imagem? Pronto. Por quê? É onde estava o pontinho vermelho que a história de 1 Samuel vai se passar nesse primeiro momento. Porque o povo vivia na época dos juízes. Tava aquela bagunça toda, ninguém governava, não tinha nada que juntasse eles a não ser o tabernáculo. Aquele tabernáculo que enquanto eles passavam pelo deserto era um tabernáculo móvel, que Deus falou assim, olha, enquanto vocês transitam pelo deserto, vocês vão montar o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O lugar da presença. O tabernáculo era o lugar onde Deus manifestava. A presença de Deus estava no tabernáculo. O tabernáculo era o lugar de oferta de sacrifício, oferta de paz, oferta para perdão de pecado. Era o lugar onde o sacerdote operava as suas funções. E Deus tinha dado várias orientações de como era feito os sacrifícios, como havia o sacrifício para perdão de pecado. Esse tabernáculo, enquanto eles vagavam pelo deserto, era um tabernáculo móvel. É tanto que a tribo de Levita a tribo de Levi, né, os levitas ficam responsáveis por montar e desmontar o tabernáculo enquanto eles andavam ali no deserto. A nuvem parava. Quando Deus parava no deserto, tinha que montar tabernáculo. Se a nuvem movia e eles tinham que andar, os levitas tiravam, desmontavam o tabernáculo, as cortinas, as madeiras, o altar de bronze, tudo. E tinha que andar. E na hora que a nuvem parava, montava de novo. Porém, quando eles chegam na terra prometida, que é Canaã, e atravessam, né, o Rio Jordão, a primeira coisa que eles falam, que Deus fala coloque o tabernáculo montado em Siló. Então Siló era o ponto de encontro das tribos. Eles não se reuniam, mas como que os irmãos iriam manter essa comunhão? Deus não tinha para eles um planejamento de ter um rei. Quem governaria sobre Israel seria Deus. Esse era o planejamento de Deus. E é por isso que ele vai falar, não vai ter rei. Enquanto vocês estavam saindo do Egito, desse lugar de escravidão, para a terra prometida, eu levantei Moisés, eu levantei Josué para guiá-los a esse lugar. Mas chegando aqui, eu não quero líder, porque esse líder, ele pode monopolizar, esse líder, ele pode fazer um complô e achar que somente a tribo dele é boa demais. Esse líder, ele pode querer puxar uma sardinha pro lado dele. Era meio isso, trazendo para tradução Raira atualizada, era isso que Deus estava dizendo. Eu não quero um líder sobre vocês para que esse líder ele não venha fazer algumas coisas puxando pro lado dele. Então, quando vocês se instalarem na terra, cada tribo terá o seu chefe, alguém que vai coordenar esse lugar, mas
o lugar de encontro será em Siló, onde o tabernáculo está localizado. Porque nesse lugar onde o tabernáculo está, é onde ele se reunia para oferta de paz, oferta de cereal, oferta de sacrifício, o sacrifício anual para perdão de pecados. Então, uma vez no ano, o povo se juntava. Todas as tribos vinham. Qual tribo? As 12 tribos. Dan, Efraim, Manassés, Zebulon, Asser, Ruben, Gade, Benjamim. Todo mundo reunia e subia até Siló para entregar a sua oferta de perdão para pecado. E eles celebravam algumas festas porque era a ordenança de Deus. Shavuot, a festa das cabanas, a Páscoa, tem outra, festa das cabanas, a Páscoa, que mais, gente? Quais são as festas? São 7 festas, né? Mas tinha as festas das colheitas, tinham festas que eram celebradas, e nesse momento Deus queria que o povo se reunisse, mas na sua presença. Deus não queria ninguém governando sobre eles. E falou assim, olha, a minha presença vai ser o ponto que vai juntar vocês. E era para ser feito isso em Siló. Só que isso não está acontecendo, né? Porque o povo está um pouco indignado, o povo vai começar a clamar e pedir um rei. Só que até esse prezado momento do livro de Samuel, eram os sacerdotes que conduziam todos os trabalhos ali dentro do tabernáculo. Agora a gente já tem esse templo, né? Templo, porque agora não é tabernáculo mais. É um templo, né? Esse templo construído em Siló funciona com os sacerdotes, os levitas, que ficam ali pela limpeza, que ficam ali pela manutenção desse lugar onde Deus manifesta. E aí vamos ler o que o texto nos diz. 1 Samuel capítulo 1. Todo mundo entendeu? Fala amém aí para falar que vocês estão comigo. Eu gosto sempre de trazer esse momento de se situar para a gente começar de um ponto de partida. Se você pega só, havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, mas qual que era o contexto? O que aconteceu antes? Por que o povo tá assim? Por que eles pedem? Qual que era o propósito inicial? Entendeu? Vamos lá. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Então o contexto já começa dizendo que Eucana era um homem que vivia ali na região de Ramá, nas regiões montanhosas, e ele tinha 2 esposas, né? Uma esposa ali, a primeira esposa se chamava Ana, a segunda se chamava Penina. Penina tinha filho, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana subia até a cidade de Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Aí a gente já vê que Eucana era um homem que cumpria o ritual, era um homem que cumpria as ordenanças do Senhor. Então era um homem temente a Deus. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, 2 filhos de Eli. Outro contexto. Quem estava então coordenando as coisas do santuário, do templo? Ofni e Finéias, 2 filhos do sacerdote Eli. Então, se você está anotando, coloca essas coisinhas no caderno para que você possa entender e não mais esquecer. Tem alguém que está lendo esse livro de 1 Samuel pela primeira vez? Deixa eu ver. Quem está lendo pela primeira vez? E isso faz... eu vou convidar vocês que vão ler pela primeira vez, estão sempre aqui comigo nos devocionais, a não deixar de participar dos estudos. Por quê? Porque tem muita gente que sempre se perde quando vai falar
o povo de Judá, Israel, Belém, confunde tudo. Ah, o que é Reino Sul, Reino Norte? Por que o povo ficou preso na Babilônia? Por que Daniel estava na Babilônia? Mas Babilônia, Egito, o que aconteceu? Sabe? As pessoas confundem muito as histórias. Então, se você perde um pouquinho desse livro agora de Samuel, você vai ficar perdido nas histórias depois. Livro de Samuel dá muito norte agora para o que vai acontecer daqui para frente, tá? Então, não perca as histórias. Vamos lá. Então agora a gente tem um nome, sacerdote Eli, 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles estavam aqui agora na função de fazer todo o serviço do templo. Quando Eucana apresentava o seu sacrifício e dava porção da carne à sua esposa Penina e cada um dos filhos dela, Ana, porém, dava porção especial. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não ter lhe dado filhos. E sua rival provocava e zombava, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando ia à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Vou fazer a primeira pausa. Primeira pausa que eu falo que é tão difícil a gente continuar nesse lugar de adoração. Quando a gente não recebe o milagre, quando a gente pede algo e não vê, quando a gente está num lugar de humilhação. Penina humilhava Ana todos os anos quando subia para adorar ao Senhor. O contexto era que Eucana, um homem, tinha 2 esposas, a Penina tinha filhos, Ana não. Não sei como era visualmente esse relacionamento de Eucana com Ana, mas a Bíblia deixa claro que a Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava mais. Então, talvez Penina era uma mulher que também, embora a Bíblia não relata, ela se sentia humilhada. Humilhada como? No relacionamento. Então ela sabia que, de alguma forma, Eucana gostava muito mais de Ana do que dela. E aí, como ela se sentiu humilhada, a forma que ela tinha de humilhar Ana era falando para ela, olha, os meus filhos estão nos meus braços, você não tem filho. E naquela época, não ter filho era vergonhoso, né? Você ser uma mulher que era estéril era muita vergonha. Era como extrema vergonha, né? Extrema vergonha. Então Ana está nesse contexto. Todo ano ela tem que subir para poder adorar o Senhor com seu marido. Chega lá e tem que ouvir da sua ali companheira de casa, Penina, que ela não tinha filhos. Ana, por que chora? Pergunta Eucana, no versículo 8. Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Então quer dizer que Eucana sabia que Ana estava chorando por conta dos filhos. Que ela estava questionando o fato dela não ter filhos. Seu marido fala assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos? Por que você está chorando? E aí, certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, então depois de comerem, depois de beberem, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares em direção, com atenção para o sofrimento da tua serva, e respondestes à minha oração, e me deres um filho, eu dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os seus lábios se moviam, mas como não ouviu nenhum som, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando
vai ficar se embriagar, disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, eu não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela está recebendo a bênção do sacerdote. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Contexto. Eu falo que, às vezes, nós vamos ser levados a esse lugar de insuficiência. Lembra que eu já falei sobre isso? Que às vezes nós ficamos tanto nesse lugar de eu quero tanto, eu quero. Me falta isso, me falta isso. E nós vamos clamar muito pelo que nós queremos. Se eu quisesse ficar chorando o dia inteiro porque eu não tenho marido, eu ficaria chorando o dia inteiro porque eu não tenho marido. Ah, Deus me dá marido, me dá marido, me dá marido. Mas o Senhor, Ele precisa ser suficiente no nosso coração. Nós precisamos ser completas em Deus, completos em Deus, sabe? Porque se nós pararmos para olhar o que nos falta, somos levados a esse lugar de insuficiência, a esse lugar de tristeza, a esse lugar de vaidade. Não estou dizendo que não pode clamar, não estou dizendo que Ana fez errado, não, tudo fazia parte de um propósito. Mas a palavra nos diz que ela ficava ali com o rosto abatido, angustiada, triste, sabe? Mas às vezes até quando você vai ficar nesse lugar de tristeza, nesse lugar de angústia, porque o Senhor não moveu algo na sua vida? Sabe? Aprenda a pedir, aprenda a levar suas petições ao Senhor, mas com o rosto alegre, contrito, feliz, sabe? Porque Deus, Ele sabe o tempo exato de fazer todas as coisas acontecer na nossa vida. Meio que eu olho e fico assim, Ana, não precisava para tanto, né? Talvez eu não sei qual que era a pressão que a Penina colocava para ela. Talvez Penina a importunava todos os dias. Mas se ela reconhecesse, sabe, o lugar que ela estava em Deus, a ofensa do outro não afetaria ela mais. Porque às vezes a gente fica querendo coisas para provar para alguém que somos bons. Só que essa não deve ser a natureza dos nossos pedidos. Porque a Ana estava pedindo um filho para preencher um vazio, ela pedia um filho para mostrar para a sociedade, ela pedia um filho para satisfazer, sabe, esse desejo aqui? Então nós precisamos sondar o nosso coração e ver por que eu quero tanto algo. Por que esse algo é tão importante para mim? Ela vai fazer essa oração ao Senhor e o Senhor vai conceder, porque o Senhor vê a dor, o Senhor vê o sofrimento e Deus vai conceder para ela. Fazia parte do propósito o clamor de Ana, mas nós precisamos sondar o nosso coração e ver se estamos sendo meninos na fé. Às vezes a gente fica pedindo coisas para Deus para tampar vazio no nosso coração. Deus, por favor, me dê uma casa, porque se eu der uma casa, se o Senhor me der uma casa, eu vou sair desse lugar de tristeza, eu vou sair desse lugar de angústia. As pessoas dizem que eu não tenho uma casa. Me dá um filho, Deus, porque eu não tenho um filho. Me dá um marido, porque eu não tenho marido. Deus, me dá uma esposa, porque eu não tenho uma esposa. Deus, me dá um trabalho, isso. Sabe? Temos que sondar o nosso coração, porque o único que vai trazer suficiências para o nosso coração, plenitude para o nosso coração é Jesus. Ele é o único que completa todos os vazios do nosso coração. Eu falei para vocês que eu estava vendo esse documentário da Anitta, e a Anitta disse que ela chegou num ponto da vida que ela tinha completado tudo na carreira dela, feito shows internacionais, ganhado prêmios, feito composições em espanhol, em várias outras línguas, mas mesmo assim, ela falou que tinha um vazio dentro dela.
eu não pude falar com ela, porque não tem como ligar. Ó, Anitta, esse vazio só Jesus vai preencher. Mas ela diz isso no documentário. Eu cheguei em um momento da minha vida, ela fala, eu cheguei em um momento da minha vida que eu me senti realizada em todos os aspectos. Tudo aquilo que eu queria fazer eu fiz, mas ainda tinha um vazio dentro de mim. Existem vazios que somente Deus preenche, sabe? O sacerdote está olhando para Ana e dizendo, Ana, até quando vai ficar se embriagando, Ana? Para de beber. Aqui tem um perigo, né? Tem alguém do lado de fora julgando, sem saber do contexto da história. Às vezes as pessoas vão julgar mesmo, porque elas não conhecem o contexto, elas não conhecem a história, elas não sabem da situação, do que você está passando. Mas só você e Deus precisa saber da sua história. Por que ele vai julgar? Lá em Jerusalém, por exemplo, no Muro das Lamentações, se você bater no Google, orações no Muro das Lamentações, é normal as pessoas orarem alto, eles não oram baixo lá. Eles não conseguem orar baixo. Toda vez que eles vão orar, eles colocam o hábito de colocar a mão assim, e eles balançam de um lado e para o outro, e vão falando as suas palavras para Deus. E sempre em alto, né? É tipo, Eli, Shavon Halam, Irarararam, e tem que falar alto, porque eles acreditam que falando alto, eles não vão distrair, eles não vão perder a concentração, não vão se desviar do foco, não vão dormir. Eles passam muitas horas orando. Lá em Jerusalém, são horas e horas orando. Inclusive, muçulmanos oram muitas horas. Eu lembro que quando eu fui para a África, eu cheguei na África, era por volta de 2 horas da manhã. A cidade que eu fiquei, eu cheguei 3 horas da manhã. E 3 horas da manhã é horário de orar na mesquita. E eles, independente do horário, se deu horário de orar, eles vão orar. Eles oram 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, e assim vai. Meio-dia, 3 horas da tarde, 9 horas. E eles vão orando repetidamente, né? E eles oram muito. Então, eles têm o hábito de orar alto para que não se perca em suas orações, sabe? E por isso, eles oram alto. Então, era de costume chegar e orar alto. Então, em Israel, orava-se alto. Todo mundo que chegava ali no templo para poder orar, eles estão orando alto, né? E vai falar, e tem o costume de balançar, porque eles acreditavam que era esse movimento que uma vela fazia. Quando você vê uma vela acesa, a vela não faz esse movimento porque o vento coloca para um lado e para o outro. Eles acreditam nisso, que assim como uma vela é soprada pelo vento, assim uma pessoa guiada, né, por Deus, ela está ali em movimento, subindo as suas petições e oração para Deus. E Ana estava nesse movimento, né? Porém, os lábios dela se mexia, porém não saía som. Por isso, Eli vai olhar para ela e vai falar assim, Ana, até quando você vai ficar se embriagando? Por quê? Da boca dela não saía som. E eles tinham acabado de sair de um contexto onde eles tinham comido e bebido. Então, Eli pressupõe que ela estava bêbada e por isso ela ficava ali balançando e falando palavras baixinhas, mas Ana estava ali lamentando e chorando e colocando para fora toda a sua dor e falando, Deus, por favor, me dê um filho. E aí ela extrai, né? A gente vai chegar na oração de Ana, e na oração de Ana nós vamos destrinchar o que ela fala nessa oração, mas as primeiras coisas que ela fala é Deus, porque primeiro a gente vê que não é a primeira vez que ela pede um filho ao Senhor. Ela tá todos os anos subindo e pedindo a mesma coisa. Por favor, Deus, me dá um filho. Vocês acham que é a primeira vez que Ana tá orando pedindo um filho? Só quem sabe os motivos das petições vai entender que quando a gente pede algo para Deus, não é só uma vez que a gente pede. Quem espera milagre não pede uma vez só não, gente. Quem espera milagre pede várias vezes. E ela é estéril, há anos.
Os filhos de Penina já era grande. E ela atormentava Ana todos os anos. A Bíblia fala que Penina provocava Ana todos os anos, quando subia para adorar o Senhor. Então eu creio que todos os anos ela está orando, pedindo a Deus a mesma coisa. Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Deus me dá um filho. E aí tem um momento que ela vai fazer uma oração diferente. Nesse episódio ela vai falar assim: meu Senhor, Senhor dos exércitos, se olharem com atenção para o meu sofrimento, se responder a minha oração e me der um filho, eu darei ele de volta para o Senhor. Opa, uma pausa aí agora. Porque agora a oração mudou, gente. Agora não tem uma Ana pedindo somente um filho para satisfazer o desejo do seu coração. Não é um filho para ficar só para ela. Agora ela quer um filho que vai glorificar a Deus. Então agora não é só tipo assim, Deus me dá um filho para mostrar para a sociedade que eu tenho um filho. Me dá um filho para satisfazer as minhas mazelas. Me dá um filho para eu mostrar para o meu marido que agora eu tenho um filho. Não. Agora me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu darei ele de volta para o Senhor. Na cabeça dele não passará navalha. Eu glorificarei a Deus com o presente que o Senhor me der. Então, enquanto isso aqui traz tanto ensinamento pra gente, o ensinamento é, enquanto a gente fica pedindo as nossas coisas, deleites, prazeres, somente para a nossa vontade, às vezes Deus não vai conceder. Enquanto o pedido é somente para satisfazer o nosso ego e a nossa vontade, Deus não vai mover. Mas a partir do momento que nós paramos, pensamos e falamos assim, Senhor, peraí, não, a história não é sobre mim, não é sobre o meu ventre deixar de ser estéril. Não, é sobre o meu ventre glorificar a Deus. Eu quero glorificar o Senhor. Aquilo que o Senhor me der, o milagre que o Senhor fizer na minha vida, eu apontarei para o Senhor. A partir do momento que Ana fez essa oração, a oração dela vai ser ouvida. Porque agora não é sobre ela. Agora a história mudou. Agora é sobre ele. Porque o filho agora é dele. Ela tá abrindo mão. Gente, para poder pensar. Eu não sei se tem homens me assistindo, mas eu sei que 90% ou talvez 95%, 96% do meu público é mulher. Somente as mulheres que anseiam muito em ser mãe sabem o que é ter uma criança no colo. Agora pensa para Ana ter a criança no colo e quando a criança chegar, ter que fazer assim, ó. Toma, Jesus. Ter que entregar. É isso que ela tá falando. Deus, se o Senhor me der e deixar eu sentir, ó, o cheirinho dele, eu vou te dar ele de volta. Ela tá dizendo isso agora. É difícil demais. É como se a gente dissesse, Deus, deixa só sentir o cheirinho do meu milagre e eu vou te deixar glorificar ele depois, com ele. É isso que ela tá falando. Coisa mais linda. Porque agora mudou. Agora não tem só uma Ana chorando todos os anos, pedindo me dar um filho. Tem uma Ana que fala, Deus, se o Senhor me der, eu vou te glorificar com ele. Então as nossas orações, às vezes não respondidas, é porque só trata de nós mesmos. Às vezes nós pedimos e pedimos para os nossos próprios deleites. Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pediu mal. Pediu para o próprio deleite. Mas uma vez que as nossas petições estão ajustadas com a vontade de Deus, Ele concede. Se as nossas petições estiverem ajustadas com a vontade de Deus, Ele concede. Entende? Hoje é dia de repensar.
eu vou falar isso e vou frisar um pouquinho mais sobre isso, tá? Nós vamos conversar agora sobre orações não respondidas na nossa vida, tá? E nós vamos reposicionar as nossas orações, vamos sondar o nosso coração e saber se nós estamos pedindo para nós mesmos ou se nós pedimos para glorificar a Deus. Vou ler 2 comentários aqui. Não consigo falar com Deus sobre pedidos. Não me vejo merecedora. Só sei pedir sua presença e estar debaixo da sua direção. Além de pedir para que Ele alinhe cada dia mais a minha família. Amém, linda. É tão bom estar nesse lugar, né? Quando a gente entende que a vontade dele é soberana. E não é sobre não ter sonhos, né, linda? Não é sobre não ter vontades, não é sobre, porque eu não tenho mais vontade. É porque você entende que ele vai movendo tantas coisas na nossa vida que sujeitar a vontade dele é a melhor escolha. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades, mas hoje as minhas petições também Deus, cumpre em mim a tua vontade, faça o teu querer. Essas são as minhas petições para ele. Pedido que eu faço é tipo assim, Deus, me dá dinheiro para me fazer escola de etiqueta. Gente, eu tô pedindo para Deus dinheiro para fazer escola de etiqueta. Até hoje ele não me deu. Será por quê? Existem vazios que só Jesus vai preencher. Amém, Renata. Ana, dá para entender um pouquinho da dor de Ana. Na cultura deles era muito ruim não ter filhos e ainda marido ter outra que lhe dava filhos. Mas o que uma mulher casada deseja realmente é o seu marido. Sim. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Exatamente. Eu sei o que Deus fizer será o melhor para mim. Amém. É sobre isso. Então, ali ela vai pedir o Senhor, o sacerdote vai achar que ela tá bêbada, ela vai explicar que está orando baixinho para Deus e pedindo a Deus que atenda e conceda ela diante da dor dela. Então, o sacerdote vai virar para ela e falar assim, Ana, que seja feita conforme aquilo que você pediu. Ela tá, naquele momento, recebendo a bênção do sacerdote. Versículo 19. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Acho tão lindo quando fala assim, e o Senhor se lembrou de Israel, e o Senhor visitou, e o Senhor se lembrou de Ana, né? Não é que Deus é esquecido, tá, gente? Toda vez que você lê, e o Senhor se lembrou, e o Senhor visitou. Porque tem um episódio também lá em Êxodo, que vai falar assim, e o Senhor se lembrou de Israel, quando eles clamavam. Mas não é porque Deus ele é esquecido. Quando a Bíblia fala que o Senhor se lembrou, é que naquele momento ele decidiu fazer algo em relação tá? Então quando fala, e o Senhor se lembrou de Ana, e Deus atendeu o pedido de Ana. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela deu o nome de Samuel e disse, eu o pedi ao Senhor. Lembra que na trajetória, lendo o livro de Ruth, nós falamos sobre os significados dos nomes? E aí aqui mais uma vez, a Bíblia vai trazer esse apontamento, que os nomes, eles dão destino, que os nomes, eles vão contar algo sobre. E ela vai falar assim, você vai se chamar Samuel. E disse, eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram uma viagem anual para oferecer sacrifício ao Senhor e cumpriu o seu voto. Então, a criança nasce, no ano seguinte, eles vão oferecer aquele sacrifício anual. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei e o deixarei lá para sempre. Olha que dor isso. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Ah, gente. Aqui tem um marido entendendo que não é fácil cumprir aquilo que nós prometemos. Não sei vocês,
Mas eu já fiz promessa que não consegui cumprir. Já fizeram? Inclusive para o Senhor. Já fiz jejum que não dei conta. Já prometi coisa que quebrei. Já tive que pedir perdão várias vezes pro Senhor. Não foi uma vez só, tá? Não olhe pra mim e ache que eu sou a bonitinha, não. Já fiz várias promessas pra Deus que quebrei. Não dei conta. Sério. Então, às vezes, a gente faz promessa que a gente não dá conta de cumprir. E o marido dela tá assim, que o Senhor te ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do filho até ele desmamar. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha, uma vasilha de couro, cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. E aí a gente termina o capítulo 1. Tenso, né, gente? Ó, você faz, ó. Meu Deus, eu não sei. Não sou mãe. Não tenho sentimentos de mãe. Completos, tá? Porque eu sinto sentimentos de mãe com algumas pessoas que eu cuido. Então tem pessoas que eu cuido, que são filhos na fé, e eu tenho esse sentimento de mãe. Porém, eu acho que mãe mesmo é só quando você tem um filho, né? Que você cuida dele todo dia, é seu ali todo dia. Então, só mãe sabe o tanto que é difícil essa entrega. A dor que essa mulher sentiu ao deixar uma criança. Porque nós não estamos falando de uma mãe deixando aqui um adolescente que vai saber se cuidar, que vai saber arrumar a cama, que vai falar que tá com frio, que tá com fome. Não. Ela tá deixando uma criança que desmamou, tá? Então vamos colocar aqui que na maior enrolação dela, que ela tipo postergou. Se passaram 4 anos, pensa o que é deixar uma criança de 4 anos no templo e falar assim: filho, tchau. Mamãe não vai voltar pra ficar com você, tá? A partir de agora você vai ficar aqui na casa do Senhor. A gente tem que ter muito Deus dentro pra poder você deixar uma criança de 4 anos num lugar que você não sabe onde é. Você não sabe como é a cultura, como eles comem, o que é feito. Você sabe que ali é a casa de Deus. Era a referência que ela tinha. Mas quem cuidaria do filho dela seria Eli. Não, ela não cuidou dele até ele ficar grande. Não, é tanto que nós vamos ver nos próximos episódios, linda, que ele tá dormindo, ainda bem criança, e ele vai ter um sonho, ele vai acordar com a voz de Deus chamando ele, Samuel, Samuel, e ele vai acordar Eli. Ele vai falar assim: Eli, oi, tô aqui. Até Eli, tipo assim, falar assim: não, Samuel, não foi eu que te chamei, foi o Senhor. Então ele não corre pra mãe, ele tá indo pra Samuel, pra Eli, que é a pessoa que cuidava dele. Então, é difícil para uma mãe deixar a criança ali. Ela levou farinha, ela levou um novilho, ela levou uma vasilha cheia de vinho e ela tá falando o quê? Filho, eu fiz uma promessa, eu vou cumprir, eu tenho que entregar você pro Senhor. Entende? Foi a oração que ela fez, gente. Deus, se o Senhor me der um filho, eu te darei. Olha o preço de ter um filho. Ela foi a que ela quis. Ela não tinha filhos. E na hora que ela falou que ela glorificaria a Deus com o filho dela, Deus falou assim: Ana, vou te conceder. Nós já vamos terminar o devocional e eu vou liberar vocês, tá bom? Queria falar só uma coisa. Hoje eu queria que você parasse
e anotasse nos seus caderninhos aí, olha, no caderninho, quais orações que você tem feito e Deus não tem te respondido. Você vai pontuar. Se você tem mais de 1, 2, 3, você vai escrever. Oração 1, tal coisa. Oração 2, tal coisa. 3, tal coisa. Isso aqui é para satisfazer a minha vontade ou a vontade de Deus? Beneficia a mim, a minha casa ou o reino? Isso aqui, sabe? Você vai colocar todos os pontos e vai ver o que está beneficiando se Deus te der. E aí você vai mudar a sua oração se você quiser receber ainda. Tá? Porque Ana pedia um filho. Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Por que você quer um filho, Ana? Porque Penina me enche a paciência. Porque meu marido não me ama porque eu não tenho mais filho. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Ana, para, eu te amo, minha filha. Você é pra mim melhor do que 10 filhos. Deus, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Pra mostrar pra sociedade que eu não sou estéril, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Não vai ter filho. Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou te dar. Toma um filho, agora me devolve. Entende? É isso. Então talvez você tá pedindo aí. Deus, me dá uma casa, 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 me dá uma casa. Pra quê? Pra mostrar pra minha família que eu venci, que eu venci, que eu venci. Me dá um emprego, me dá uma faculdade pra mostrar pra sociedade que eu venci. Me dá pra que eu tenho condição. Me dá uma casa pra poder mostrar pras pessoas que minha casa é luxuosa. Me dá isso porque... Sonda seu coração. Muda a oração. Pra que você quer a casa? Deus, eu quero uma casa para receber pessoas, para fazer célula, eu quero uma casa para manifestar o reino, eu quero uma casa para receber órfãos, eu quero uma casa para receber viúvas, eu quero uma casa para isso. Aí a casa. Mas vai ter que cumprir? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Deus, eu quero um marido. Você quer um marido pra quê? Pra mostrar que você casou? Ah, Deus, me dá um marido pra mostrar que você não tá sozinha? Você quer um marido pra quê? Pra suprir suas carências? Não. Deus, eu quero um marido para glorificar o Senhor com a minha família. E o meu marido fará parte do meu propósito e vai ser isso, isso, isso. Cumpre então agora. O meu marido, eu serei ajudadora, auxiliadora. Eu quero um marido para poder auxiliar ele no propósito, no chamado. Eu serei a pessoa que vou impulsionar o meu marido no chamado dele. Ah, é? Toma aqui seu marido. Mas porém na hora que ele chegar, não adianta falar que não vai lavar roupa, não vai fazer café cedo, não vai levantar mais cedo para poder ser auxiliadora, mulher idônea. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem gente que não sabe o que pede. Depois que pede, não quer cumprir a promessa. Aí o marido chega, o marido é pastor. E o marido tem que aconselhar 700 mil mulheres. Aí a mulher não quer acompanhar no aconselhamento, a mulher não quer ajudar o marido no chamado. Além de não ir, ainda retrai o cara. Não vai avançar, não. Ó, sabedoria. Sabedoria. Você pediu um marido? Então toma, vai lá, vai com ele. Ah, eu quero um marido para impulsionar ele no chamado. Seu marido vive pro ministério viajar. Ai, meu marido não fica em casa. Meu marido só vive viajando. É pregação e pregação. É isso, isso, isso. Mas não queria. Você quer um filho para quê? Qual que é o propósito de você ter um filho? Qual que é o propósito de você ter uma empresa? Deus, eu quero uma empresa. Deus, eu quero uma empresa. Deus, eu quero uma empresa. Deus, eu quero... Ah, eu quero ser empreendedora. Eu quero ser empreendedora. Pra quê? Pra mostrar pras pessoas que você é uma mulher empreendedora? Para ter dinheiro e comprar suas mazelas e luxos? Para comprar várias joias? Para não depender do seu marido? Porque tem mulher que quer trabalhar para não depender do marido. Será que a motivação tá certa? Ah, eu quero ter meu dinheiro. Opa. Talvez está errado o seu pedido. Deus, eu quero ser uma empreendedora porque eu quero ser a maior investidora do reino. Sabe? Escutei um testemunho ontem na rede social, não sei se vocês viram, de uma pregadora falando que ela estava indo fazer uma viagem missionária. E ela impactou e Deus falou assim que era para ela poder pedir dinheiro para as crianças. Que quem iria ajudar ela nessa viagem missionária seria as crianças. E ela pegou, chegou, contou para as crianças. E ela falou que tem um garoto que virou para ela. Ela falou assim, olha, gente, eu estou indo para uma viagem missionária. No sábado eu vou recolher o valor da viagem missionária.
Se vocês puderem, olha na casa de vocês o que pode doar. Pode ser meio pacote de sal, um pouquinho de açúcar, arroz, feijão, o que vocês quiserem abençoar e doar, vocês trazem que eu vou levar para a viagem missionária. Ela colocou nesse ponto de o que vocês tiverem, traz que eu vou levar para a viagem missionária. Aí, essa criança, ela falou que há muito tempo atrás, essa criança disse que ela chegou, falou que a criança vivia num contexto seguinte: todos os dias a mãe saía de casa e deixava 10 centavos em cima da mesa, da cama de cada filho. Era 10 centavos e um pote de farinha. E esses 10 centavos era para comprar ovo. Então ela falou que não deixava o ovo, porque se deixasse o ovo, o irmão comia do outro. Então a mãe deixava 10 centavos para comprar o ovo e comia com a farinha na hora que quisesse. Cada filho comprava e comia o seu. Ela falou assim que essa criança, muito nova, chegou para ela e juntou no sábado que tinha que recolher e entregou para ela 30 centavos. Ela falou assim: por que você me deu 30 centavos? Aí a criança explicou: olha, a minha mãe todos os dias deixa 10 centavos pra gente em cima da cama. E esses 10 centavos é pra gente comprar ovo e comer com farinha. Porém, eu juntei de quarta, de quinta e sexta-feira. E aí eu tô dando pra você levar pra essas crianças, porque eu já conheço Jesus, mas elas ainda não conhecem. E aí a criança tinha comido só farinha 3 dias para os 10 centavos chegar numa outra nação e aquelas pessoas conhecerem Jesus. E aí depois dessa criança entregar 30 centavos, aquela mulher liberou uma palavra de Deus para ele. E falou assim: meu filho, você agora, Deus está te liberando uma palavra. Você nessa cidade será uma das maiores referências nessa cidade. Você terá dinheiro para emprestar, você será isso, nananana. E falou um monte de coisa. E essa criança estava vendo um cenário que o pai tinha saído de casa, a mãe trabalhava muito para poder suprir eles não morrerem de fome. Mas pelo fato do pai ter saído de casa, eles passavam muita dificuldade. E aí ela fala isso para eles: não se preocupe, Deus vai mudar o seu cenário. Aí ela pegou e falou que vai embora, essa missionária vai embora, vai fazer a missão dela. E muitos anos depois, ela estava ministrando numa igreja. E chega um homem, acho que 20 anos depois, chega um homem para ela e fala assim: missionária, eu sou aquela criança dos 30 centavos. Virei engenheiro na cidade. E hoje eu trabalho na prefeitura, ganho muito dinheiro, escolho qual obra pegar. Faço muito edifício, nananã, e fui falando muitas coisas. Um ano depois daquele dia, meu pai voltou para casa. E a minha casa reconstruiu e Deus operou. Meu pai melhorou a condição, a minha mãe continuou trabalhando. Eu estudei, me formei e hoje esse é o meu cenário. Tenho muito dinheiro. E ele foi falando, dando testemunho, sabe? Mas o que é isso, gente? 30 centavos de alguém que entregou tudo. Tudo. São esses tipos de história que mostra e revela aonde o nosso coração está. Por que a Bíblia relata a oferta da viuvinha sendo a maior oferta entregue? Porque ela não entregou do que ela tinha. Uma oferta de R$2.000 é muito? Talvez é muito. Mas para quem ganha 100 mil por mês não é. Uma oferta de 2 mil para quem ganha 100 mil é pouco. Eu quero ver quem ganha 100 mil ofertar 99 mil. Tá entendendo? E viver com 1.000. Isso que é difícil. Uma viuvinha entregar tudo que ela tinha, porque ela só tinha moedinhas, é difícil demais. Então nós precisamos sondar o nosso coração e saber o que nós precisamos mudar hoje para que Deus opere o milagre no nosso coração. Vocês estão vendo? Gente, eu assisti The Chosen na segunda-feira. Isso trouxe tanto temor pro meu coração, me levou a um lugar de tipo assim: Deus, eu tô tão longe ainda, ai, que raiva! Mas me deu tanta raiva de mim, porque eu falo assim: tô tão longe ainda, meu coração tá tão distante. Vai mudando meu coração, Jesus. Porque existem lugares mais altos. Existem lugares que quando Jesus entrar completamente no nosso coração, não vai ter mais lugar para ofensa.
O que as outras pessoas estão falando da gente não vai mais importar. O que o outro está fazendo que te ofende não vai mais importar. As conquistas terrenas que tanto queríamos já não vai mais importar. Porque o que importa é estarmos com Cristo e vivermos o centro da vontade dele. Tem um momento que Jesus ele vai falar e vai dizer o seguinte: parece que eu andei com meus discípulos e eles não aprenderam nada. Quando eu falo de servir, quando eu falo de se humilhar, eles se sentem ofendidos. Por que servir? Por que se ser escravo? Por que humilhar é ofensa para nós? Se tudo que Jesus fez foi servir e se humilhar. Tá entendendo? E a gente quer os lugares mais altos, a gente quer conforto, olha, a gente quer conforto. A gente quer conforto e a gente quer aqui, as pessoas abanando a gente. Tá vendo que a gente não aprendeu nada ainda? As coisas vão mudar. Vai mudar a partir da nossa oração hoje. Então eu quero que vocês experimentem, assim como Eli abençoou a oração de Ana, eu abençoo a oração de vocês. Que seja concedido aquilo que vocês pedem, mas se vocês mudarem hoje a motivação do coração. Amém? Tem alguém que está nessa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus? Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E eu vou orar pela sua vida. Não é fácil, né, gente? Aos pouquinhos ele vai ajustando o nosso coração. Eu tô com esperança. Eu tô com esperança. Só falo que é difícil o processo. O processo é difícil demais. Tem hora que assim eu falo com Deus: Deus, ajuda a gente a não desistir da gente mesmo, sabe? Porque a gente é difícil demais. Nós somos muito difíceis. Inconstantes, indisciplinados, cheios de nós mesmos. Ai, Jesus, nos ajuda. Não tem de quê, minhas amigas. Eu amo tanto vocês. Eu aprendo tanto porque cada dia que eu tô aqui com vocês, Deus me estica mais um pouquinho, eu aprendo mais um pouquinho e vejo tanto que eu tô longe ainda. É isso. Mão no coração, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por um. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pela tua bondade, o teu amor e a tua graça sobre nós. Nos ajude a permanecer, a avançar de acordo com a tua vontade e o teu querer. Pai, conserta a motivação do nosso coração e nos ensina a orar conforme a tua vontade. Que os teus sonhos sejam os nossos, que a tua vontade se realize sobre a nossa vida. Que não sejamos egoístas, avarentas, presunçosas, amantes de nós mesmos, buscando, Pai amado, os nossos próprios prazeres. Mas que possamos mesmo olhar para o reino e satisfazer a tua vontade, lembrando que nada nesse mundo é nosso, Pai, que tudo veio de ti, tudo voltará para ti. Que importa no final é o lugar para onde nós estamos conduzindo a nossa alma, Pai. Por isso, vem nessa manhã, refrigera a nossa alma, alinha o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço. Eu quero abençoar, Pai, a vida, a casa, a família de cada um das minhas irmãs e irmãos. Que o Senhor possa conceder aquilo que elas pedem, Pai, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Me perdoa se tem um homem assistindo. Às vezes eu fico muito na conjugação do feminino, né? Me perdoa. Obrigada por essa palavra nesta manhã. Fui confrontada pelo Senhor, porque as manhãs não têm sido
Manhã não tem respondido e porque eu tenho pedido para o meu próprio prazer e não para glorificar o teu nome. Amém, minha irmã. É bom que sempre dá tempo da gente consertar, né? Pensa que é só vocês, não. Eu também tenho oração para consertar. Muitas orações para consertar. O bom é que Jesus ainda não voltou e a gente ainda tem tempo de recalcular a nossa rota. Triste é o dia que ele voltar e não der tempo mais, né? É isso. Gente, meu cabelo tá caindo muito. O que eu faço? Depois vocês me falam isso. Muito, já fui no dermatologista. Ele pediu exame de sangue, eu tenho vitamina D baixa, ferritina tá normal, assim, na linha do normal. No encontro, ele falou que meu bulbo capilar tá ótimo, não tem sintomas de tá ruim, mas meu cabelo tá caindo demais. Hoje, até então tava caindo mais ou menos. Estava aqui mexendo no Instagram e vi o ensinamento. Amém, Deus abençoe. Aí tá vendo, gente? Tem o Rafael. Rafael, me perdoa, tá? Quando às vezes eu falo no feminino, tá bom? Às vezes eu conserto e falo pro homem também, tá? Fique sempre à vontade aqui no nosso meio. Você é bem-vindo aqui, tá bom? Amém. A sua alimentação, sua vida no dia a dia altera a sua haste. Pois é, eu como bem. Tá me dando assim um pouco de desespero santo, sabe? Hoje eu fui lavar o cabelo, eu puxei assim, meu cabelo caiu bastante. Aqui atrás, mais ou menos, hoje eu tô ficando assim, bem careca, sabe? Misericórdia. Aí a única coisa que o dermatologista passou pra mim foi minoxidil. Acho que foi só isso que ele passou. Como que para estresse? Bom dia, Hélio. Deus te abençoe, meu irmãozão. Nós já finalizamos a live, agora tô batendo papo com meus amigos. Pois é. Como que para? Se vocês souberem como é que para estresse. Tô com muito medo do meu cabelo cair todo, gente. Estresse, amiga, pode crer. Amiga, como que para? Eu só preciso parar então meu estresse. Vou pedir um médico pra te passar uma receita. Liga pro Hélio todo dia. Nossa, amigo, sério. Ai, isso me deixa um pouquinho assim preocupada. Por nada, minha irmã. Tudo que diz a respeito do reino devemos propagar. Amém. Amém. É isso, agora eu já vou tomar café, gente. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até esse momento. Um beijo gigante no coração de vocês. Até sexta-feira, se Deus quiser. Orem por mim que eu oro por vocês, tá bom? Vou atender minha mãe agora, Deus abençoe. Beijo, tá? Fiquem com Jesus.